O milionário fica sem fôlego ao ver a mendiga negra chegar como uma verdadeira deusa. Foi uma noite que ninguém jamais esqueceu naquele prédio imponente da Corporação Vilar. Aquela fortaleza de vidro e aço onde sonhos e preconceitos se misturam numa dança cruel. Marcela entrou como um furacão silencioso, parada no tapete vermelho, vestida com um vestido preto simples. Mas a luz refletia na sua pele de ébano como se ela carregasse uma chama própria. O que ninguém esperava? Que aquela mendiga negra da recepção, a mesma que eles olhavam como se fosse invisível todos os dias, acabaria roubando a cena como uma verdadeira deusa. Foi estranho, quase hipnótico, as conversas suaves, os risinhos de canto de boca. Pararam de repente. Ela cruzou o salão com passos firmes, quase lento. O som do salto batendo no piso de mármore reverberava como um trovão. Pessoas que sempre a ignoraram travaram, olhando com olhos arregalados. Lábios se abriram em surpresa e alguns até sussurraram. Quem é ela? Marcela não estava sozinha. Era noite de festa, uma daquelas luxuosas, onde copos brilham, perfumes caros misturam-se ao ar pesado de vaidade e segredos. O convite tinha chegado por acaso, ou talvez não. Um bilhete que parecia uma piada cruel da elite, uma armadilha para quem eles consideravam inferior. Os que a fitavam não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Ela estava cansada daquele jogo sujo. Cansada de ser sombra na própria casa. Por dentro, um fogo queimava. Lembranças de Portugal. Do projeto que coordenou, ensinando crianças a ler, dando voz a quem ninguém queria ouvir. Ela sabia o poder das palavras, das histórias reais. E naquela noite, as máscaras iriam cair. Quando o murmúrio de espanto deu lugar à curiosidade e até hostilidade contida, ela se lançou. Contou, com voz firme, mas cheia de dor e coragem, os detalhes da sua jornada. A luta por alfabetizar, o sorriso das crianças que nunca viram a cor da desigualdade como um limite. Cada frase era como uma pedra lançada contra o vidro reluzente da hipocrisia que o cercava. O silêncio caiu pesado no salão. As bocas entreabertas mostravam choque. Olhares que antes simulavam desdém mudaram para ansiedade. Eduardo, um sócio importante, observava. Ele era parte daquela elite, o homem que via Marcela como insignificante, quase um móvel a mais na recepção. Agora, seu rosto mostrava surpresa. Uma mistura de dúvida e fascínio. A atmosfera ficou densa, cheia de expectativa. O jogo mudava. O poder trocava de mãos. Só que a noite estava longe de terminar. Um ataque sutil, palavras afiadas de quem tinha medo, tentativas de apagar a voz que se elevava. Começou a ameaçar a coragem dela. Ali, no meio da festa que deveria ser só glamour, Marcela sentiu a pressão pesando. Sabia, dali em diante, nada seria igual para ela, nem para eles. E a grande pergunta que fervia no ar, tão cortante quanto o silêncio após sua fala, era essa. Conseguirá Marcela reunir forças para não só manter essa luta acesa, mas para inspirar milhares que ainda esperam no escuro? Ou será que o peso da elite voltará para esmagar o fogo que ela acendeu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu à fala de Marcela estava carregado de tensão. Olhares incrédulos flutuavam na sala, como se o ar tivesse simplesmente congelado. Ela olhou em volta, as mudanças nas expressões das pessoas eram palpáveis. Mas antes que pudesse absorver a intensidade daquele momento, um estrondo ressoou pela festa. A porta principal foi arrombada com um chute forçado, fazendo todos se virarem em direção ao som. 2 homens encapuzados, com feições ameaçadoras, entraram correndo. A tensão se transformou em pânico. O murmurinho de curiosidade se desfez em gritos de terror. Marcela, por um breve momento, ficou paralisada. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Os homens gritaram: "Fiquem onde estão! Ninguém move!" Em meio ao caos, Eduardo teve uma reação instintiva. Ele pulou na frente de Marcela, como se sua vida fosse mais valiosa que a dela. Essa ação chocou os que estavam perto. "Eduardo, não!" Ela conseguiu gritar. Ousada, mas sem saber que a verdade esconderia seu próprio desespero. As sombras dos homens se projetavam em direções opostas, e com uma expressão de desespero, Marcela se afastou para o lado, tentando olhar o que estava acontecendo. A mente fervia, pensamentos colidindo em velocidade vertiginosa. Estava apavorada, mas também determinada. A voz que antes ecoou, agora queimava em suas veias. Era hora de lutar ou fugir. "Silêncio todos vocês! A bolsa!" um dos homens ordenou, e logo um riso ecoou pela sala, frio, ecoante. O outro homem, mais robusto, manteve os olhos fixos em Eduardo, que se mantinha firme, mas a expressão mostrava que estava alarmado. Marcela percebeu algo no rosto de Eduardo. Um misto de coragem e medo. O que ele não sabia era que ela carregava mais do que uma simples luta. Então, uma mulher, que até ali estava quase invisível às sombras da festa, passou correndo entre as mesas. Seu vestido vermelho chocou-se contra o mármore, como um grito no silêncio da sala. "Não! Não deixem que eles façam isso!" Era Cláudia, a assistente de Marcela, que sempre parecia ser a mais invisível de todas. Mas algo havia mudado. Era o momento dela brilhar, e ela estava disposta a enfrentar as consequências. Os homens se viraram, mas, num movimento rápido, Cláudia puxou algo de dentro da bolsa. Um spray de pimenta. O gás negro se espalhou pelo ar, e o caos tomou conta. As pessoas começaram a tossir e a se afastar. Marcela, que já estava a poucos passos dali, imediatamente se virou. Cláudia caiu no chão, mas seu grito ecoava ressoando. "É a hora de expor a verdade." E foi nesse instante que um barulho ensurdecedor perfurou o ar, e não era uma arma, mas um telefone que tocou em alta voz. O que ninguém esperava era que a chamada era de um número que parecia ter conhecimento de toda a situação. Alguém que todos na sala conheciam, o repórter da TV local. As câmeras estavam a caminho do prédio. O que todo mundo pensava. Ser uma festa de glamour rapidamente se tornara um escândalo ao vivo. Uma verdadeira tempestade de exposição. Marcela sentiu seu coração acelerar. O que havia começado como uma simples contagem de sua vitória, agora se transformara em algo completamente diferente. O que todos diziam que era uma noite para celebrar, se tornaria a noite em que segredos foram expostos e a aliança se desfez. No fundo,
ela sabia que as coisas nunca seriam as mesmas. Como se alguém tivesse apertado um botão, mudando sua vida para sempre. E a pergunta angustiante que ficou pairando no ar, como uma nuvem escura: quais segredos Marcela e Cláudia realmente carregavam? E até onde as consequências desse choque afetariam a elite que ria na festa, agora tornada em campo de batalha? O relógio não parava, e a história estava apenas começando. O silêncio na sala pesada parecia ter vida própria. As pessoas se entreolhavam, e a tensão era palpável. Marcela, ainda aturdida pela reviravolta da situação, sentiu o coração acelerar. A menção do repórter soou como um sinal de alarme. Mas antes que pudesse pensar em como lidar com isso, uma batida forte interrompeu o que restava de controle. Era o eco de um tiro que atingiu o ar, perfurando aquelas máscaras de glamour. O pânico tomou conta da festa. Gritos ecoavam enquanto as pessoas lutavam para encontrar abrigo sob mesas e atrás de colunas. O olhar de Marcela se fixou em Eduardo, que ainda estava na sua frente, paralisado. A adrenalina tomou conta dela. "Eduardo, vamos!" Ela gritou, puxando-o, mas ele não se movia. Estava em estado de choque, a expressão congelada em confusão. "Ei, olhem para mim!" Era Cláudia novamente, levantando-se do chão onde havia caído. Seu vestido vermelho agora parecia uma bandeira em meio ao caos. "As câmeras estão vindo! Precisamos que eles vejam a verdade!" Mas antes que ela pudesse avançar, um segundo homem se agachou, mirando com uma pistola. Era uma cena de filme, mas a realidade estava mais brutal do que ela poderia imaginar. Foi enquanto tudo desmoronava que uma nova figura surgiu. Uma mulher imponente, com um olhar que parecia uma tempestade, atravessou a porta arrombada. Seus cabelos grisalhos esvoaçavam, e sua presença impunha respeito. Era Vera, a CEO da Corporação Vilar, conhecida pelo seu controle feroz e pelo poder que exercia sobre todos ali. Marcela já tinha ouvido rumores que a cercavam. Falavam de um passado cheio de segredos e traições. Mas agora estava na hora da verdade. "Calem a boca!" Vera gritou, sua voz cortando o ar. Ela virou-se para os invasores com uma confiança que não parecia plausível. "Isso não é o que você pensava que seria, não é mesmo?" Ela riu, um riso que gelou a espinha de todos. E então, num movimento quase teatral, puxou algo de dentro de seu próprio vestido, um revólver. A sala congelou novamente, a mesma que estava marcada por vestidos luxuosos e sorrisos falsos, agora se transformava em uma cena de sobrevivência. "Você nunca deveria ter vindo aqui com essa armadilha, Boyce." O olhar de Vera era impiedoso, enquanto ela enfrentava os homens armados que pareciam ainda mais confusos e frustrados. O clima mudava, e a direção do que acontecia agora estava em sua mão. Marcela mal podia acreditar no que via. Como Vera estava envolvida, e o que isso significava para todos ali. O que os unia agora? O ato tinha se transformado de uma luta por dignidade e visibilidade para um embate de poder e interesses ocultos. As respostas estavam nas mãos de alguém que deveria ser uma aliada, mas que agora parecia uma adversária. "Escutem", Vera continuou, gesticulando com a arma. "Essa festa foi um plano, e todos vocês são peças no meu jogo. Vocês acham que podem controlar as narrativas? Não mais." As palavras dela ressoaram como um trovão entre os participantes, chocando-os até o núcleo. Marcela sentia o coração na boca. Quantos segredos Vera realmente conhecia, e até onde ela estava disposta a ir para expô-los.
O rosto de Eduardo refletia a mesma dúvida. O que se passava por trás? Do brilho da elite. E o caos se intensificava enquanto a verdade parecia prestes a ser revelada. O que seria exposto naquelas paredes reluzentes? A pergunta gritava em sua mente. Se tudo o que ela e Cláudia haviam lutado era um jogo maior do que pensavam, quem sairia vitorioso nessa batalha? O futuro já não estava mais claro, e a única certeza era que as vidas de todos ali nunca mais seriam as mesmas. O silêncio na sala pesada parecia ter vida própria. As pessoas se entreolhavam, e a tensão era palpável. Marcela, ainda aturdida pela reviravolta da situação, sentia o coração acelerar. A menção do repórter soou como um sinal de alarme. Mas antes que pudesse pensar em como lidar com isso, uma batida forte interrompeu o que restava de controle. Era o eco de um tiro que atingiu o ar, perfurando aquelas máscaras de glamour. Pânico. Aquela palavra ecoou em sua mente, enquanto gritos e correria tomavam conta da festa. Marcela olhou para Eduardo, que ainda estava paralisado na frente dela. Seus olhos estavam arregalados e parecia que ele mal conseguia respirar. Eduardo, vamos! Ela gritou, puxando-o, mas ele não se movia. Estava em estado de choque. Ei, olhem para mim! Cláudia estava de pé. Seu vestido vermelho brilhava no meio do caos. As câmeras estão vindo. Precisamos que eles vejam a verdade. Mas, antes que pudesse avançar, um segundo homem se agachou, mirando com a pistola. O terror se espalhou como um vírus na sala. A cena se tornava um pesadelo. Marcela sentiu sua respiração se apertar. Uma nova figura surgiu. Uma mulher imponente, com um olhar que parecia uma tempestade, atravessou a porta arrombada. Era Vera, a CEO da corporação Vilar. Sua presença era imponente. Calem a boca! Ela gritou, a voz cortando o ar. A arma dela brilhava, e a sala frenética congelou. Isso não é o que você pensava que seria, não é mesmo? Vera riu, um riso gélido. E então, num movimento quase teatral, puxou algo de dentro do seu vestido. Um revólver. O pânico aumentou. As pessoas tremiam. Vocês acham que podem controlar as narrativas? Não mais. Antes que qualquer um pudesse processar a situação, Vera disparou um tiro. O som reverberou pela sala como um trovão. Mas, em vez de atingir um dos invasores, a bala ricocheteou na parede e atingiu um espelho. O vidro estilhaçou-se e a sala ficou envolta em um silêncio quase ensurdecedor. Os olhares estavam todos fixos em Vera. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma voz cortou o silêncio. Parem! Isso tudo é um plano. Era Eduardo, agora com um olhar intenso, como se tivesse despertado de um transe. Vocês não entendem. Isso foi armado. Os murmúrios de confusão tomaram conta. Todos olhavam para ele. A corporação, são eles que estão por trás das invasões. Marcela, Cláudia, vocês não sabem, mas eu sou o filho do fundador. O choque na sala era palpável. Marcela não conseguia acreditar. O que você está dizendo, Eduardo? Eu cresci neste mundo. Fui treinado para ser parte dele. Ele continuava, com as palavras saindo em um turbilhão. Mas fui exposto a algo diferente. Através de você, Marcela, a luta que você leva. Eu não posso mais ficar em cima do muro. A revelação deixava todos em estado de choque. O próprio corpo de Marcela tremeu. A sala, que antes estava repleta de tensão e pânico, tornava-se agora um caldeirão borbulhante de verdades ocultas. Você mentiu para mim?
Para nós, a raiva e a traição a consumiam. Não foi uma mentira, foi uma escolha. Uma escolha que eu tenho que enfrentar agora, ele respondeu, os olhos fervendo de emoção. Mas antes que pudesse explicar mais, os homens encapuzados se voltaram para Eduardo, surpresos com a revelação. Silêncio, garoto! Um deles gritou. E então, em um movimento rápido, Eduardo jogou-se para o lado de Marcela, protegendo-a. Não, você não pode fazer isso! O clima virou, e as armas eram direcionadas para ele. O que remanescera daquele elegante salão agora se tornara um campo de batalha entre a luta por poder e a verdade. Marcela olhou em volta, sentindo o peso das revelações. As máscaras estavam caindo, mas os segredos ainda tinham o poder de devastar. A dúvida queimava em seu coração. Até que ponto Eduardo podia ser confiável? E o que mais estava escondido nas sombras daquela festa? Àquela altura, ela sabia que a luta estava apenas começando. Cada coração ali pulsava com a possibilidade do inesperado. E qual seria o preço que teriam que pagar por essa verdade? O olhar de todos se concentrou em Eduardo. Ele estava no centro do furacão, e a tensão na sala era quase palpável. Eu sou o filho do fundador. Então, ele repetiu, a voz tremendo de emoção. Ao dizer isso, a confusão tomou conta do ambiente. Entre gasps e murmúrios, aqueles que estavam tão seguros em suas posições sociais começaram a questionar tudo, suas expressões variando entre incredulidade e medo. Marcela, com o coração aos pulos, tentou entender. Eduardo, isso não faz sentido. O que ele estava dizendo poderia mudar tudo. Era como se uma porta houvesse se escancarado, um labirinto de segredos, prestes a ser revelado. Mas ele não tinha tempo para explicar mais. Num movimento rápido, um dos homens armados fez menção de puxar o gatilho. O pânico era contagioso. Desculpem, não façam isso! Eduardo gritou, mas suas palavras pareciam insuficientes. Com as emoções à flor da pele, tudo estava a um passo de explodir. E era então que o inesperado aconteceu. Um som estrondoso ecoou e a porta da sala foi arrombada novamente. Mas dessa vez não eram os homens encapuzados. Era a polícia. Um time inteiro, em trajes de combate, entrou em cena, gritando ordens e apontando armas. O caos se instalou. Gritos ecoavam. Mas a adrenalina tomou conta de Marcela. Ela viu os rostos desesperados das pessoas ao redor. Cláudia, ainda com o vestido vermelho, tentou se recompor, enquanto os equipamentos da polícia pululavam pelas mesas. É um ataque! Temos que sair! Ela gritou, mas a situação estava fora de controle. Vera, a CEO, que antes parecia tão firme, agora estava atrás de Eduardo. A arma na mão tremia. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Sua voz, outrora autoritária, agora carregava um tom de desespero. Naquele instante, o passado de todos os presentes parecia se fundir num único momento. O conforto dos poderosos estava ameaçado. Isso é uma armadilha! Gritou Eduardo, com os olhos ardendo. Ele sabia que a verdade poderia explodir em suas mãos. Uma policial avançou, a arma em riste. Abaixe a arma! Ela ordenou a Vera. O ambiente estava à beira do colapso, uma bomba-relógio prestes a detonar. Justo quando tudo parecia prestes a se desenrolar num caos completo. Vera olhou profundamente nos olhos de Eduardo. Você não sabe o que está fazendo, ela sussurrou, como se houvesse um código entre eles que ninguém mais poderia entender. Mas antes que Eduardo pudesse responder, um dos invasores, em um ato impensável de desespero, disparou sua arma em direção a Vera, mirando o ponto mais vulnerável. O tempo pareceu congelar enquanto a bala voava e Eduardo se jogava na frente dela.
O impacto foi um golpe devastador, e o som do tiro se misturou aos gritos de pânico. Marcela sentiu o mundo girar ao seu redor, as cores se apagando, enquanto Eduardo caía, o corpo desabando como se tivesse sido atingido por um trem. Eduardo! O grito de Marcela rasgou o ar enquanto ela corria em direção a ele. Mas a cena à sua frente era uma confusão completa, com a polícia agora lutando para controlar a situação. A verdade, que deveria ser exposta, estava se aprofundando em mentiras ainda mais sombrias. O corpo ensanguentado de Eduardo, jogado no chão, representava mais do que uma ferida física. Era a devastação de uma inocência perdida, uma quebra da confiança. Marcela caiu ao seu lado, a adrenalina deixando seu corpo em choque. Você vai ficar bem, fique comigo. As palavras tremiam, e as lágrimas começaram a cair. Mas no fundo, ela sabia que a batalha estava apenas começando. Segredos sombrios que ninguém esperava estavam prestes a vir à tona, revelando alianças traiçoeiras, e a pergunta pairou no ar. Até onde as pessoas estavam dispostas a ir para proteger seus próprios segredos? Marcela sentia a urgência de agir, mas neste novo mar de perigos, como ela poderia lutar pela verdade quando a vida de Eduardo pendia por um fio? Marcela sentiu o coração em frangalhos enquanto se agachava ao lado de Eduardo, seu corpo estendido no chão como se o mundo tivesse parado. As vozes se misturavam em um caos ensurdecedor ao redor deles. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, cintilando. Sob as luzes do salão, Eduardo, por favor. A voz dela estava embargada, a dor cravada fundo em seu peito. Os policiais continuavam a gritar ordens, mas tudo era confuso. Cláudia estava perto, mas Marcela só conseguia focar em Eduardo. Ele estava pálido, os olhos meio abertos, tentando entender o que tinha acontecido. Eu não posso perder você, ela sussurrou, colocando as mãos sobre o ferimento. Mas o sangue continuava a fluir. O choque e o desespero se misturavam no ar, enquanto as imponentes paredes de vidro pareciam cercá-los, como se o mundo do lado de fora estivesse bem longe. E então, enquanto todos estavam distraídos com a cena desmoronada, ao redor, um brilho cortou o ar, um dispositivo de gravação que tinha caído de um bolso. Alguém na multidão gritou: "É uma gravação!" E como se houvesse um botão que acionasse o pânico, as pessoas se agitaram ainda mais. "Não, pare!" Vera berrou em desespero. Mas não havia como parar a onda de murmúrios e olhares curiosos. Todos queriam ver. Todos queriam saber o que estava realmente acontecendo. E o sorriso de Vera, tão arrogante momentos antes, agora desaparecera, dando lugar ao medo genuíno. Eduardo começou a murmurar: "Não, minha mãe, ela..." Cada palavra saía entrecortada, como se custasse a vida dele. A expressão de Marcela mudava, a dor se entrelaçando com a confusão. O que sobre sua mãe? O que está acontecendo, Eduardo? Um frio na barriga a consumia. Com dificuldade, Eduardo forçou os olhos a se fixar em Marcela. Ela faz parte. Outro rasgar de voz, o sangue manchando suas mãos. Foi então que a revelação caiu como uma bomba. Ela está com Vera. Tudo isso foi uma armadilha. As palavras de Eduardo estavam pesadas na sala. Um choque coletivo percorreu a multidão, como se um relâmpago tivesse iluminado a escuridão. Marcelo olhou para Vera, cujos olhos estavam agora arregalados com um pânico que revelava mais do que estava disposto a admitir. O que a mãe dele teria a ver com tudo isso? O que você está dizendo? Ninguém sabia o que pensar. Eduardo estava sendo levado à beira da inconsciência. Seu corpo não respondia mais. "Cláudia,
Você tem que ligar para o socorro! Marcela gritou para a amiga enquanto seu olhar corria freneticamente pelo salão. Mas nesse momento, a sala ficou ainda mais caótica. A imagem do dispositivo de gravação começava a ser projetada nas telas do salão. A multidão silenciou, os olhos todos voltados para a tela enquanto a figura de uma mulher aparecia. Era a mãe de Eduardo. E ao fundo, Vera. Você nunca deve ter visto isso, Eduardo. Mas aqui está, a verdade. As palavras da mulher atingiram a todos como uma facada visceral. O rosto de Vera tornou-se uma máscara de desespero. O cerco ao seu redor se fechava. Essas mentiras que você contou não eram apenas sobre a nossa corporação. Eram sobre você e sua família. Ela gesticulou abruptamente, tentando se defender enquanto a tela exibia imagens de reuniões secretas e transações obscuras. O que todos acreditavam ser glamour e poder agora se transformou em uma teia de mentiras e traições. O olhar de Marcela para Eduardo se tornava cada vez mais intenso. E se a verdade por trás de sua luta era essa? O que ela realmente sabia sobre ele e sua conexão com Vera? Eduardo, você precisa me dizer a verdade. Os gritos da multidão eram abafados. A sala parecia girar e o pânico estava tomando conta novamente. Num momento de vulnerabilidade, Eduardo soltou uma lágrima. Há muito mais em jogo, sua vida está em perigo. E ali, no meio de uma festa que havia se transformado em algo inimaginável, a verdade não só se revelava, mas disparava disparos que ecoavam na alma de cada um presente. O que aconteceria agora com Marcela, que circulava entre a esperança e a traição? A pergunta final pairou no ar. Até onde Marcela e Eduardo estavam dispostos a ir em nome da verdade? E mais, quem realmente estava controlando os cordéis daquela trama? As palavras de Eduardo ainda ecoavam no ar, enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso e inquietante. A projeção da gravação mostrava a mãe de Eduardo em uma conversa com Vera, mas sua imagem logo começou a falhar, piscando e distorcendo. Então o que deveria ser um momento de revelação se transformou em um pesadelo tecnológico. A imagem se fragmentou. Havia algo mais, uma cena oculta, algo que estava sendo escondido. Os murmúrios da multidão aumentaram. O que aconteceu? Alguém gritou. As pessoas buscaram respostas, mas a sala estava em caos, com a polícia e os invasores se enfrentando. As palavras de Eduardo se perderam no turbilhão. A verdade, a dar profundamente. Eduardo, o que é a verdade? Marcela implorava, mas tudo que viu foi desespero em seus olhos. Então, o inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu na tela. Era a avó de Eduardo, uma mulher que Marcelo conhecia pelas histórias, a matriarca do Império Vilar. Ela entrou na conversa com uma gravidade que silenciou a multidão. Eduardo, você não sabe o que está fazendo. A verdade que você busca pode destruir tudo o que construímos. As palavras dela cortaram como faca. O que era exatamente essa verdade? Os olhares se voltaram de repente para Marcela. Ela estava em choque. Como a avó dele estava misturada nisso? O que havia realmente se passado? Mas o que a mulher revelou a seguir foi além de qualquer coisa que Marcela poderia imaginar. Você não sabe, Eduardo, que aquela empresa também é sua. E antes que pudesse terminar, o barulho de um tiro ecoou novamente. O pânico tomou conta da sala mais uma vez, mas não era um dos invasores que tinha disparado. Outra figura apareceu. Um homem de terno escuro e óculos escuros. Sua presença era intimidadora, e ele era conhecido pela maior parte da elite na sala. Era o pai de Eduardo, um homem que todos pensavam estar morto há anos. Parado, ninguém se mexa.
Ele gritou, fazendo com que todos recuassem. A confusão era total. Você está vivo? A voz de Eduardo tremia, um misto de incredulidade e revolta. O homem encarou o filho com um olhar gélido. Você não entende, Eduardo. Não posso deixar que você destrua nossa família. A verdade pode ser mortal. O queixo de Marcela despencou. A família de Eduardo estava por trás de tudo isso? Os segredos, os jogos da elite, aonde ela pensou que estava lutando para libertar-se. Era uma linha de batalha entre os que queriam manter as coisas como estavam e aqueles prontos para expor as verdades ocultas. Cada respiração que ela tomava a deixava ainda mais perdida. Eduardo estava desorientado. Lágrimas escorriam por seu rosto. Então, tudo isso foi por causa do poder? Da mentira? Os olhos de Vera estavam fixos no pai de Eduardo, e o pânico dela era evidente. Você não tinha esse direito. Num estalo de dedos, ele havia mudado a dinâmica novamente. A verdade estava sendo distorcida. A luta se tornava muito maior do que ela havia imaginado. E numa virada inesperada, a avó de Eduardo sorriu, como se tivesse orquestrado tudo. Você sempre foi nosso, Eduardo. Agora é a hora de escolher de qual lado você realmente está. O sentimento de traição cortou fundo. O silêncio era ensurdecedor. Marcela olhou para Eduardo, seu coração despedaçando-se. O que seria dele agora? O que isso significava? Para ela, para a luta que tinha travado por justiça. E a pergunta pulsava fortemente na mente. Até onde a verdade pode ser manipulada? O que seria revelado na próxima reviravolta dessa teia de mentiras? As sombras da elite estavam se adensando novamente, e a luta pela verdade estava apenas começando. O olhar de todos se concentrava em Eduardo. Ele estava no centro do furacão, e a tensão na sala era quase palpável. Eu sou o filho do fundador, ele repetiu, a voz tremendo de emoção. Ao dizer isso, a confusão tomou conta do ambiente. Entre gasps e murmúrios, aqueles que estavam tão seguros em suas posições sociais começaram a questionar tudo, suas expressões variando entre incredulidade e medo. Marcela, com o coração aos pulos, tentou entender. Eduardo, isso não faz sentido. O que ele estava dizendo poderia mudar tudo. Era como se uma porta houvesse se escancarado, um labirinto de segredos prestes a ser revelado. Mas ele não tinha tempo para explicar mais. Num movimento rápido, um dos homens armados fez menção de puxar o gatilho. O pânico era contagioso. Desculpem, não façam isso! Eduardo gritou, mas suas palavras pareciam insuficientes. Com as emoções à flor da pele, tudo estava a um passo de explodir. E foi então que o inesperado aconteceu. Um som estrondoso ecoou, e a porta da sala foi arrombada. Novamente, mas dessa vez, não eram os homens encapuzados. Era a polícia, um time inteiro, em trajes de combate, entrou em cena, gritando ordens e apontando armas. O caos se instalou. Gritos ecoavam, mas a adrenalina tomou conta de Marcela. Ela viu os rostos desesperados das pessoas ao redor. Cláudia, ainda com o vestido vermelho, tentou se recompor, enquanto os equipamentos da polícia pululavam pelas mesas. É um ataque! Temos que sair! Ela gritou. Mas a situação estava fora de controle. Vera, a CEO, que antes parecia tão firme, agora estava atrás de Eduardo. A arma na mão tremia. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Sua voz, outrora autoritária, agora carregava um tom de desespero. Naquele instante, o passado de todos os presentes parecia se fundir num único momento.
O conforto dos poderosos estava ameaçado. Isso é uma armadilha! Gritou Eduardo, com os olhos ardendo. Ele sabia que a verdade poderia explodir em suas mãos. Uma policial avançou, a arma em riste. Abaixe a arma! Ela ordenou a Vera. O ambiente estava à beira do colapso. Uma bomba relógio prestes a detonar. Justo quando tudo parecia prestes a se desenrolar num caos completo, Vera olhou profundamente nos olhos de Eduardo. Você não sabe o que está fazendo, ela sussurrou, como se houvesse um código entre eles que ninguém mais poderia entender. Mas antes que Eduardo pudesse responder, um dos invasores, em um ato impensável de desespero, disparou sua arma em direção a Vera, mirando o ponto mais vulnerável. O tempo pareceu congelar enquanto a bala voava e Eduardo se jogava na frente dela. O impacto foi um golpe devastador e o som do tiro se misturou aos gritos de pânico. Marcela sentiu o mundo girar ao seu redor, as cores se apagando, enquanto Eduardo caía, o corpo desabando como se tivesse sido atingido por um trem. Eduardo! O grito de Marcela rasgou o ar enquanto ela corria em direção a ele. Mas a cena à sua frente era uma confusão completa, com a polícia agora lutando para controlar a situação. A verdade, que deveria ser exposta, estava se aprofundando em mentiras ainda mais sombrias. O corpo ensanguentado de Eduardo jogado no chão representava mais do que uma ferida física. Era a devastação de uma inocência perdida, uma quebra da confiança. Marcela caiu ao seu lado, a adrenalina deixando seu corpo em choque. Você vai ficar bem. Fique comigo. As palavras tremiam, e as lágrimas começaram a cair. Mas no fundo, ela sabia que a batalha estava apenas começando. Segredos sombrios que ninguém esperava estavam prestes a vir à tona, revelando alianças traiçoeiras, e a pergunta pairou no ar: até onde as pessoas estavam dispostas a ir para proteger seus próprios segredos? Enquanto Marcela segurava a mão de Eduardo, algo chamou sua atenção. Um movimento rápido, uma figura conhecida, foi se aproximando entre a confusão. Eduardo, me escute, você precisa saber, Cláudia gritou, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Marcela virou a cabeça e a viu, pálida, puxando um objeto brilhante do bolso. Era uma gravação. Eu tenho tudo aqui, a verdade sobre Vera e sua família. O coração de Marcela disparou. Cláudia estava prestes a exibir algo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse, um novo tiro ecoou. O pânico foi absoluto. As pessoas começaram a correr, e a cada segundo, a verdade parecia mais distante. Cláudia, não faça isso, gritou Marcela, mas as palavras se perderam no caos. E então, em um relance, tudo virou de cabeça para baixo. Cláudia desabou no chão, a gravação escorregou de suas mãos e se quebrou ao atingir o piso. Não, foi o último grito de Marcela enquanto a cena se tornava um turbilhão de incertezas. O que estavam escondendo? O que mais precisava ser revelado? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marcela se ajoelhou, cercada pela confusão. E a pergunta ecoou na sua mente. Quem ela realmente poderia confiar? O que mais estava escondido naquelas sombras que agora se fechavam sobre ela? Um mistério sombrio pairava no ar, e a luta pela verdade estava apenas começando. Marcela sentia o coração em frangalhos enquanto se agachava ao lado de Eduardo, seu corpo estendido no chão, como se o mundo tivesse parado. As vozes se misturavam em um caos ensurdecedor ao redor deles. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, cintilando sob as luzes do salão. Eduardo, por favor. A voz dela estava embargada.
a dor cravada a fundo em seu peito, antes que pudesse absorver a realidade do que estava acontecendo. A gravação que Cláudia tentara mostrar começou a ser projetada novamente na parede, mas com uma imagem diferente. O rosto de Eduardo, pálido e ferido, foi substituído por uma filmagem antiga. A avó dele, jovem e sorridente, conversando animadamente com Vera. Algo estava errado. O que era aquilo? O brilho nos olhos da avó de Eduardo, antes tão cheio de amor, agora parecia envolver um secreto brilho de traição. A sala silenciou enquanto a projeção mostrava algo mais. Palavras que nunca deveriam sair da boca da avó de Eduardo. Vera, não podemos deixar que a verdade sobre a empresa caia nas mãos erradas. Está tudo preparado. Ele não deve saber. A filmagem acelerou e Marcela sentiu a adrenalina subir. O pelo da nuca de Eduardo se arrepiou. O quê? Naquele instante, um fio de fumaça começou a subir do canto da sala e todos olharam para trás, chocados com a nova ameaça. Um incêndio começava a se espalhar e a pânico tomou conta novamente. Gritos ecoaram e a multidão começou a correr. Marcela se levantou, puxando Eduardo. Vamos, precisamos sair daqui. Mas Eduardo não se movia. O olhar dele estava fixo na tela. A imagem da avó, agora distorcida pela fumaça que a invadia. Ela sabia de tudo. Isso foi uma armadilha. O tom dele era de completo desespero. E as palavras saíam como uma descarga elétrica. Mas como você poderia acreditar que sua avó estaria envolvida? A voz de Marcela tremeu. O chão se movia abaixo deles. Uma voz se ergueu entre os gritos. Era Cláudia, com os olhos arregalados. Ela estava por trás de tudo. A fundação, a sua empresa. Eduardo, ela não é quem você pensa que é. A confusão aumentava. O olhar de Eduardo se endureceu, mistura de dor e raiva. Ela era a única que me apoiava. Como isso é possível? Infelizmente, não havia tempo para perguntas. A fumaça se adensava, e eles foram empurrados em direções opostas pela multidão descontrolada. A sala parecia um campo de batalha, e Marcela, desesperada, gritou para Eduardo: Não, a gente ainda pode resolver isso. Prometo que vamos descobrir a verdade. Mas Eduardo desapareceu na confusão, e Marcela se viu sozinha, com o calor e o cheiro da fumaça envolvendo-a. O que estava acontecendo? A reviravolta a deixou em choque. O que mais poderia haver naquele jogo traiçoeiro? A sala, que antes era um terreno de sonhos, agora se tornava um labirinto de segredos e intrigas. No desespero, Marcela buscou por Cláudia, mas a luz começava a falhar. Projetores começaram a estourar e o medo a paralisou mais uma vez. A confusão nas paredes, o espelho quebrado e as vozes gritando se tornaram um eco distante. O que mais poderia haver para descobrir? Era tudo um plano? E Eduardo, ele estava a salvo? As perguntas marcavam seu olhar enquanto ela lutava para se lembrar de tudo o que havia acontecido. A lua estava lá fora, testemunhando toda a tragédia, enquanto Marcela se perguntava se alguma vez conseguiria desatar os nós daquela teia que a cercava. O sussurro de um segredo profundo permaneceu na sala, e a única certeza que Marcela tinha era que a luta estava apenas começando. Mas quem estava realmente em perigo? Uma brasa de esperança ainda ardia em seu peito, mas a sombra de um mistério encobria sua visão. Marcela olhou ao redor, o salão já tomado pela fumaça e pelo pânico. As pessoas corriam, gritando, tentando encontrar a saída. O rosto de Eduardo estava coberto de sangue,
e cada batida de seu coração ecoava como um tambor solene em seus ouvidos. A verdade havia se distorcido em um labirinto de mentiras, e agora ela estava presa nele. Eduardo, por favor! Marcela implorou, segurando a mão dele com todas suas forças. Os policiais estavam em ação, mas tudo parecia confuso. A fumaça subia mais e mais, e a sensação de desespero se instalava no ar. Ela precisava agir. Com um golpe de determinação, Marcela olhou para Cláudia, que estava próxima, ainda com o vestido vermelho chamativo. Era hora de lutar por suas vidas e pela verdade. Cláudia, vamos ajudar Eduardo, gritou, enquanto puxava a amiga para mais perto. Juntas, elas tentaram levantar Eduardo, que mal conseguia ficar em pé. Mas entre o caos, o olhar de Eduardo mudou. A dor que antes dominava seu rosto agora se transformava em foco. A verdade sobre minha mãe é mais profunda do que eu pensei, ele murmurou, os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Antes que pudesse se levantar, Vera fez seu movimento. Vocês não podem escapar. Cada um de vocês vai pagar por isso. Sua voz ecoou pelo salão, mas algo na expressão dela havia mudado. O truque de poder dela estava desmoronando, e o pânico refletido no rosto dos outros era visível. Um dos policiais, percebendo a intenção de Vera, imediatamente se aproximou. Abaixe a arma, ordenou, enquanto manobrava para garantir que ninguém mais se machucasse. Marcela sentiu um frio na barriga, mas não podia hesitar. Eu não vou deixar que ela ganhe. Com um respiro profundo, gritou. A verdade sempre encontrará um caminho. Se não for hoje, será amanhã. O murmúrio da multidão aumentou, e as pessoas começaram a se unir, buscando forças umas nas outras. Quando as luzes começaram a piscar e o som do alarme ecoou, ela viu que a situação estava mudando. A grande tela que mostrava a gravação da avó de Eduardo começou a distorcer e travar. Foi então que a ideia brilhou em sua mente. Eduardo, precisamos expor a verdade agora. Ele assentiu, mantendo os olhos na tela. Se eu puder tirar a prova, e com um último esforço, colocou o peso do corpo para a frente, enquanto Cláudia puxava um cabo próximo. Agora! Gritou Marcela, e Cláudia o puxou, mudando a direção da projeção. A imagem apareceu novamente, desta vez mostrando as verdadeiras ações de Vera e as conversas secretas, revelando traições que ninguém esperava. A sala inteira parou em um silêncio tenso. A verdade estava se desdobrando diante deles, e Marcela viu um raio de esperança brilhar nos olhos de Eduardo. Ele a segurou, aliado na luta pela justiça. Mas Vera, agora com o pânico estampado no rosto, tentou se esquivar, encontrando a resistência dos policiais em ações rápidas. A sala que antes era um campo de batalha, agora se tornava um lugar de revelação. Os murmúrios de surpresa nas pessoas transformaram-se em murmúrios de determinação. Marcela e Eduardo uniram-se, segurando a verdade como um escudo, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. E enquanto a fumaça começava a diminuir e o caos se transformava em clareza, Marcela sentiu que a luta havia apenas começado. A verdade tinha poder, e ela estava pronta para lutar. Mas o que aconteceria agora, quando tudo começasse a se assentar? Quem realmente manteria sua palavra? O futuro se desenhava cheio de incertezas. Mas uma coisa era certa: eles iriam se levantar e enfrentar qualquer sombra que pairasse sobre eles. Agora, a história de Marcela e Eduardo chegou ao fim. Mas a luta pela verdade e pela justiça está apenas começando. E você, que está lendo isso, deve fazer sua parte.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Vamos juntos nessa jornada.